9 jovens experientes montam o acampamento na encosta de uma montanha. Naquela noite, algo os fez cortar a própria barraca por dentro. Eles saíram descalços, sem casacos, no meio de uma tempestade de neve. Alguns foram encontrados congelados, outros com ferimentos inexplicáveis, mas o mais perturbador, nada indicava que havia uma ameaça do lado de fora. Décadas depois, as perguntas continuam. Esse é o caso do Passo de Dyatlov. Na fria manhã de 23 de janeiro de 1959, 10 jovens embarcam em um trem em direção aos Montes Urais. O grupo era composto por 8 homens e 2 mulheres. O líder da expedição era Igor Dyatlov. Ele era um experiente jovem engenheiro soviético e foi ele que inspirou o nome do caso. Eles estavam empolgados com a aventura e, durante a viagem, o diário recebia um novo registro. Eu me pergunto o que nos espera nessa caminhada. Algo novo vai acontecer? Conforme o grupo avançava, eles iam trocando os meios de transporte. Mas, durante a viagem, um dos membros começou a se sentir mal e resolveu voltar. Yudi Yudin foi o único que sobreviveu. Diferente do que muitos dizem, ele não voltou por estar doente ou algo do tipo. Na verdade, ele sentia fortes dores nas pernas, e essa simples dor acabou salvando sua vida. Dali em diante, a viagem seguiu normal. O grupo registrou tudo através das fotos e do diário. Por mais que estivessem acostumados com aquele ambiente, o clima da montanha estava devastador nesse dia. A cada passo, a respiração ficava mais pesada. O ar gelado batia no corpo e parecia impedir que eles continuassem. E a neve, cada vez mais densa, impossibilitava que eles vissem qualquer coisa ao seu redor. Eles continuaram subindo, subindo e subindo a montanha. Até que essas foram as últimas fotos registradas pelas câmeras. O último registro do diário já não era tão empolgante quanto os anteriores. É difícil imaginar conforto no cume, sob um vento estridente e barulhento, a centenas de quilômetros da civilização humana. Foi então que, no primeiro dia de fevereiro, eles chegaram ao pé da montanha, conhecido como Montanha da Morte. Ao contrário do que muitos pensam, eles não foram para lá por causa desse nome. Ela apenas fazia parte da rota do grupo, pois eles almejavam obter o certificado de categoria 3, o nível mais alto de experiência da época. Eventualmente, eles decidiram parar e montar uma barraca. O grupo pretendia retornar no dia 12, e o objetivo era manter uma comunicação ativa com os familiares. No entanto, eles nunca receberam retorno deles. Os grupos de busca passaram dias à procura deles, e foi somente no dia 26 que eles finalmente encontraram a barraca na encosta da montanha. Os pertences dos membros estavam espalhados de forma irracional, e a barraca estava em pedaços, toda rasgada e coberta por neve. O mais estranho é que ela tinha sido rasgada de dentro para fora. As pegadas da região não indicavam desespero, indicavam que eles saíram andando calmamente. Elas se estendiam por até meio quilômetro antes de serem completamente cobertas pela neve. O que poderia ter acontecido que fizesse com que eles abandonassem itens que era de extrema importância para sua sobrevivência? A equipe continuou a busca e algumas pegadas levavam até uma floresta próxima dali.
Perto de uma fogueira, eles encontraram os primeiros corpos congelados. O mais estranho é que estavam quase sem nenhuma roupa, sem sapatos ou botas, sem casacos pesados e sem toucas. Eles estavam usando somente roupas leves, camisa de botão, calças simples e meias. Na árvore havia sinais de que alguém teria escalado, mas por que eles fariam isso sem nenhum equipamento? O próximo a ser encontrado foi o líder do grupo. Igor Dyatlov foi encontrado a cerca de 300 metros dos primeiros corpos. Assim como Zinaida e Rustem, pela posição que foram encontrados, tudo indicava que eles estavam indo em direção à barraca. Eles estavam mais bem vestidos que os dois primeiros, mas, ainda assim, lhes faltavam algumas peças essenciais. Os 5 não tinham lesões graves, e a causa da morte foi listada como hipotermia. Devido ao frio intenso e à neve cada vez mais espessa, eles só encontraram os últimos membros do grupo meses depois, quando a neve finalmente começou a derreter. É nesse ponto que o mistério fica ainda mais intrigante. 3 deles tinham lesões graves. Um tinha o crânio fraturado e os outros 2 tinham costelas quebradas e hemorragia interna. 2 deles também não tinham os olhos e a mulher estava sem a língua. Muitos acreditam que eles foram arrancados propositalmente, mas esse é um dos menores detalhes desse caso, já que tem uma explicação plausível para isso. Ao ler o relatório médico oficial, o examinador escreve o seguinte: o diafragma da boca e a língua estão faltando. As órbitas estão abertas e os glóbulos oculares faltando. No relatório não diz nada sobre terem sido arrancados ou cortados, apenas que eles não estão lá. E ele ainda termina explicando o motivo. As lesões nos tecidos moles da cabeça são alterações pós-morte no corpo de Dubinina, que esteve submersa antes de ser encontrada. Dubinina estava em um estágio mais avançado de decomposição em comparação aos outros corpos. Mas por que exatamente? Existem 2 fatores naturais que aceleram drasticamente esse processo: a umidade e o oxigênio. E lembra, os corpos foram encontrados quando a neve estava descongelando e ela estava exposta à água. E mesmo que não fosse esse o caso, ainda teria a probabilidade dos órgãos terem sido consumidos por animais necrófagos. Um comentário do Reddit resume bem essa ideia. Essa coisa da língua é a parte menos misteriosa. Eles encontraram os corpos muito tempo depois da morte, o que deu tempo para que lobos, corvos e outros animais da região se alimentassem dos cadáveres. E adivinha o que os animais carniceiros comem primeiro, especialmente em lugares frios onde os corpos ficam muito rígidos: a língua e os olhos. Mesmo com essas evidências, tem quem acredite que a língua foi cortada enquanto ela ainda estava viva, já que tinha sangue dentro do estômago dela. Mas tem um detalhe do laudo que quase nunca é mencionado. O estômago continha até 100 centímetros cúbicos de uma massa viscosa de cor vermelha escura. 100 centímetros cúbicos. Apenas 100 ml. Caso a língua tivesse sido arrancada enquanto ela ainda estava viva, o laudo médico provavelmente indicaria sinais claros de aspiração de sangue, hemorragia oral ativa ou um volume muito maior de sangue. E repare que ele não descreve o conteúdo como sendo sangue puro, mas sim um material já alterado, uma massa vermelha escura que poderia ser sangue misturado com comida, o que não é estranho, já que ela sofria de hemorragias internas severas devido à gravidade de suas lesões. Desconsiderando os ferimentos dos olhos e da língua, os especialistas afirmam que lesões corporais daquele nível não poderiam ter sido feitas por outro ser humano. E ainda completou, dizendo que os ferimentos eram comparados a um acidente de carro. Mesmo diante desses fatos, a investigação foi encerrada formalmente pelo governo em 28 de maio de 1959, menos de um mês após terem encontrado os últimos corpos. É como se eles quisessem fechar o caso o mais rápido possível e por isso fizeram uma declaração extremamente vazia. A causa da morte foi uma força desconhecida que os montanhistas foram incapazes de dominar.
Só isso? É claro que as pessoas não acreditaram, e assim o caso foi ganhando cada vez mais repercussão mundial. Tem um detalhe da investigação que eu ainda não mencionei. Para muita gente, esse é, talvez, o ponto mais intrigante de todo o caso, e um dos que mais alimentaram o mistério. 3 peças de roupa apresentavam níveis elevados de radiação. Para ter uma ideia, um nível considerado normal gira em torno de 5.000 dpm, e a única peça que excedia muito esse valor era um suéter. A partir disso, uma das teorias que mais ganhou força foi a de que o exército soviético teria usado algum tipo de arma química, causando pânico imediato no grupo. Alguns deles apresentavam queimaduras, e isso fez muita gente acreditar nessa possibilidade. Yudi, o único sobrevivente, ajudou a fazer o reconhecimento dos objetos que pertenciam ao grupo. Ele mencionou que alguns itens pessoais não eram deles, um óculos e um chapéu. Isso alimentou ainda mais a teoria dos militares. Mas, devido ao número de entrevistas e à barreira de idioma, nada disso nunca foi confirmado. Ele fez o reconhecimento dias após o resgate, sob forte pressão emocional. E pequenos detalhes podem facilmente ser distorcidos com o tempo. E ainda que tivesse ocorrido qualquer tipo de ataque, haveria vestígios químicos no local, mas isso não foi encontrado. Os laudos médicos também não indicaram sinais de radiação nos corpos, e esse tipo de coisa não é fácil de esconder, ainda mais numa nevasca noturna. O relatório original foi bem específico ao classificar a radiação das roupas como beta, o tipo mais fraco. Também foi considerado improvável que elas tivessem sido contaminadas durante a expedição. A conclusão foi de que a contaminação era externa, e após uma simples lavagem com água, os níveis voltaram ao normal. Mas então, existe uma explicação plausível para a radiação nas roupas? Na verdade, existe sim. Kolevatov havia trabalhado numa instalação ligada ao desenvolvimento de materiais nucleares. Krivonichenko, numa planta associada à produção de plutônio para armas nucleares. E todas as peças contaminadas pertenciam exatamente a eles. Segundo a avaliação médica, as roupas podem ter sido contaminadas quando poeira radioativa caiu da atmosfera ou simplesmente por estarem em contato com substâncias radioativas. Ou seja, talvez a radiação nas roupas nunca tenha sido um grande mistério. Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: por que eles saíram das barracas? Como e por que só 4 deles tinham lesões mais graves que os outros? Talvez essas sejam as dúvidas mais importantes desse incidente. Hoje, existem dezenas de teorias para o que aconteceu naquela noite. Um relâmpago globular, um vento catabático, um infrassom inaudível, o Yeti e o lançamento de foguetes militares. Alguns acreditam até mesmo que poderiam ter sido alienígenas, pois o povo Mansi, um grupo indígena que vivia perto da montanha, disse ter visto diversas luzes no céu naquela noite. Isso fez com que as pessoas acreditassem que teriam sido OVNIs, mas o problema é que geralmente eles nunca são confirmados. O que realmente fortaleceu essa teoria foi a última foto registrada pela câmera do grupo. Parece uma foto de algum tipo de luz tirada no meio da noite. Por mais que ela possa parecer plausível, é diferente dos OVNIs descritos pelas testemunhas. Isso poderia ser um reflexo, uma chama acesa, o fogão portátil ou qualquer outra coisa. E mesmo que tenha sido tirada do céu, existem diversas explicações para o que poderia ser isso. Na época, a União Soviética estava no meio da Guerra Fria e, como resultado, a corrida espacial se tornou uma extensão tecnológica. Ou seja,
haviam diversas atividades espaciais. Os primeiros satélites lançados, detritos espaciais na órbita e lançamentos de foguetes. Levando isso em conta, não seria uma surpresa se as pessoas não tivessem conseguido identificar luzes misteriosas no céu. E supondo que tenha sido um OVNI, onde estão os destroços? A equipe de busca não encontrou nenhum rastro no local do incidente. Então, no final das contas, essa é uma de muitas teorias com diversas falhas. Ainda assim, essas teorias não explicam com clareza a pergunta principal: por que eles cortariam a única coisa que os protegia do frio? Uma das teorias mais plausíveis sugere que o incêndio teria começado dentro da barraca, o que fez com que o grupo saísse desesperadamente por conta da asfixia por fumaça. No entanto, não há provas de que eles teriam usado o fogão naquela noite, e esse argumento é contraditório. Na noite do incidente, o grupo escreveu uma sátira em formato de newspaper que dizia o seguinte: uma equipe de técnicos de rádio, incluindo os camaradas Dorochenko e Komogorova, estabeleceu um novo recorde mundial de montagem de fogão portátil. Ou seja, o uso do fogão ainda permanece uma questão em aberto. Mas, infelizmente, essa teoria perde força ao questionar por que eles abandonariam tudo e andariam por mais de 1 quilômetro descalços na neve, apenas para fugir de uma simples fumaça. Recentemente, a ciência chegou à conclusão de que uma avalanche teria sido o motivo principal, e essa se tornou a teoria mais aceita até o momento. Muitos duvidam, pois a inclinação não era suficiente para uma avalanche. Especialistas afirmam que o ângulo de formação de uma avalanche seria entre 30 e 45 graus, mas o formato irregular do terreno coberto por neve pode fazer com que a inclinação pareça menor do que ela realmente é. Eles cortaram a neve da encosta para montar a barraca. Aquilo criou um corte invisível que desestabilizou a estrutura da montanha. Isso nos leva ao questionamento mais importante: por que a avalanche só aconteceu 9 horas depois e não imediatamente? A resposta estava na massa de ar que descia da montanha, trazendo enormes quantidades de neve. Aos poucos, ela continuou se acumulando, até que finalmente cedeu. Contudo, no local do incidente, não havia rastros de que uma avalanche teria acontecido ali. Depois de diversas teorias e simulações, eles chegaram à conclusão de que teria acontecido um fenômeno raro: uma placa de neve. É como se fosse um pedaço de laje que ficou pesado e acabou caindo em cima do grupo, resultando em desespero imediato. Simulações afirmam que o bloco de neve que caiu em cima deles poderia ter sido responsável pelas lesões. Mas por que os que tinham ferimentos graves foram encontrados em uma ravina, enquanto os outros estavam espalhados pela floresta e montanha? Alguns fatos simplesmente não batem. Se a teoria da avalanche ainda não explica com clareza o motivo deles estarem com lesões tão graves, o que poderia ter acontecido naquela noite? Seja qual for o motivo deles terem saído da barraca, a situação era terrivelmente crítica. Uma nevasca forte durante a noite, com temperaturas entre menos 25 e menos 30 graus. Isso explicaria por que as pegadas do lado de fora não representavam pânico. Alguns deles estavam quase sem roupa. Não tinha como eles saírem correndo para qualquer lado. Eles precisavam ficar juntos e sair dali imediatamente. Talvez a decisão mais sensata fosse ir para a floresta, pois lá poderiam encontrar algum abrigo. Com um frio intenso, a única chance de sobrevivência seria fazer uma fogueira para se aquecer. E já que precisavam de galhos secos para fazer fogo, fazia sentido subir na árvore. Os galhos do chão estavam úmidos e cobertos por neve. Enquanto os membros que tinham poucas roupas faziam a fogueira, os outros, que estavam mais bem vestidos, continuaram a explorar a floresta por um abrigo mais seguro. Só que, infelizmente, eles não tiveram tanta sorte. Os corpos foram encontrados no fundo de uma ravina.
cobertos por 3 metros de neve. É possível que, ao se aproximarem da borda da ravina, o peso da neve tenha cedido sob seus pés. A queda contra pedras e gelo explicaria as fraturas internas severas. Os outros 3, por algum motivo, decidiram voltar para a barraca, enquanto os outros 2 congelavam lentamente até a morte. Mais de meia década depois, ainda não temos respostas conclusivas. Talvez nunca saibamos por que eles saíram da barraca na noite de 1º de fevereiro de 1959. Mas uma coisa é certa: existem 9 pessoas que sabem de cada detalhe daquela noite. Só que, infelizmente, elas nunca poderão nos contar.